Olá, queridos, mais uma quarta-feira, vamos adorar o Senhor. Nossa vida é do Senhor, nós sabemos, repetimos isso tantas vezes, né? Vamos cantar nessa quarta-feira e que cada vez que nós vamos cantar, nós vamos lembrar, né? Que foi para adorar o Senhor que nós viemos a essa terra. Amém? Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia, E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. e nós queremos continuar ao lado do Senhor, e essa canção, ela é muito linda e nos chama uma grande responsabilidade também, né, queridos? Porque ela fala que nós queremos estar perto do Senhor e que não importam as circunstâncias, né? E eu sempre costumo dizer que quando está tudo bem, puxa, glória a Deus, é muito legal, né? Mas aí quando as circunstâncias são contrárias, difíceis, aí é bem mais complicado. Então, que realmente nós possamos continuar cantando e entendemos que realmente quando as coisas estão difíceis, nós realmente precisamos estar aos pés do Senhor. Amém, queridos? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. É uma satisfação estarmos mais uma vez preparando aí um material para que a nossa comunidade possa assistir. E eu estava pensando sobre isso. De um lado, eu espero que vocês não cansem de nos assistir por aqui. Do outro lado, eu espero também que vocês não acostumem a assistir por aí. Porque depois que nós tivermos a possibilidade de retornarmos para a nossa igreja, para a nossa comunidade reunida, esperamos que nós possamos reunir todos aqui na igreja e possamos ter aí essa comunhão que nós sempre tivemos e especialmente renovados por esse privilégio
de estarmos juntos, de nos olharmos, de olharmos nos olhos uns dos outros. Mas, enquanto isso não é possível, né, nós vamos tentando fazer o melhor aqui, e nós temos que agradecer muito ao Marcos, que sempre nos dá aí a assistência tecnológica, que nos dá toda a assistência para que nós possamos preparar esse material e chegar até vocês. Então, meus irmãos, eu espero que todos nós tenhamos tido aí uma Páscoa em paz e tenhamos celebrado juntos, na medida do possível, a ressurreição do nosso Mestre. E nessa sequência, pensando nessa sequência, nos dias que nós estamos vivendo, né, as Escrituras Sagradas dizem que Jesus, após ressuscitar, ele conviveu 40 dias com os seus discípulos, estando com eles, ensinando, comendo com eles, e a palavra do original dá uma ideia de comer, morar, ou seja, Jesus esteve com os seus durante 40 dias antes de ascender aos céus e antes que acontecesse o grande Pentecostes, a vinda do Espírito Santo e o começo da igreja. Então nós estamos vivendo esse período agora, e eu pensei num texto que de certa forma ele aborda um pouco desse período. Nós temos um texto lindo que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15. É bem verdade que Paulo nos dá o privilégio deste texto a partir de problemas que passaram a acontecer, ensinamentos distorcidos que começaram a acontecer na igreja de Corinto. Então Paulo nos dá o privilégio aí de um relato extraordinário, especialmente das testemunhas que viram o Cristo ressurreto, e depois ele trabalha a questão da ressurreição e do impacto e da importância que isso passa a ter na certeza, na convicção da nossa ressurreição, da ressurreição de todos quantos serviram a Cristo, e de quanto seria triste a nossa vida cristã, de quanto ela seria pequena, insignificante, miserável, se nós não tivéssemos essa convicção um dia, se nós não tivéssemos essa convicção de também um dia ressuscitarmos e estarmos com Cristo e sermos assim como Ele é, no sentido do seu novo corpo. Portanto, hoje eu quero ler de 1 Coríntios capítulo 15, os primeiros versos, especialmente de 1 a 10, onde nós vamos ler o seguinte. Paulo falando à igreja de Corinto: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, menos que tenhais crido em vão. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, ou seja, já faleceram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. E sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, meus irmãos, queremos refletir um pouco sobre as testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Aqui nós estamos, como eu disse, a partir de ensinamentos distorcidos que começaram a acontecer na igreja de Corinto. Paulo nos dá esse privilégio dessa dissertação, dessa apresentação. Se nós pensarmos que Paulo escreveu a carta à igreja de Corinto entre 55 e 57 depois de Cristo,
Isso significa que seria mais ou menos 25 anos depois do Pentecostes, ou seja, depois do início da igreja. Então não havia decorrido assim tanto tempo não, mas aqui Paulo tem ao menos 3 propósitos. Podemos até tirar mais, mas eu quero tirar 3 propósitos maiores. Primeiro, havia uma distorção sendo pregada a respeito da ressurreição, comentada na igreja de Corinto, como se talvez a ressurreição dos mortos não existisse. Segundo, havia um entendimento errado tanto de judeus quanto de gregos a respeito da salvação. E terceiro, Paulo aqui trabalha um entendimento de como a ressurreição é determinante, de como ela nos afeta como igreja, como cristãos, ok? Então vamos começar pensando aqui tanto da presença de gregos, de judeus naquela igreja, e ambos com entendimentos distorcidos a respeito da ressurreição dos mortos. Os gregos consideravam, geralmente, de um modo geral, consideravam a matéria como inerentemente má, ou seja, intrinsecamente má. E eles rejeitavam a ressurreição, até porque eles não tinham o entendimento correto. Paulo, então, ele passa a falar de uma nova matéria que comporá o corpo dos ressuscitados. Ou seja, assim como ocorreu com Cristo, que recebe um novo corpo e não é mais feito da mesma matéria, do mesmo material de carne e ossos, ou sangue e carne, como diz a Escritura, de como era o seu corpo anterior. E muitos haviam visto esse Cristo ressurreto. Paulo está dizendo, olha, esse Jesus do qual eu estou falando, que ressuscitou, e se portanto Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Porque se vocês estão dizendo que eventualmente não haverá ressurreição dos mortos, então também Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é uma questão de lógica, se Jesus não ressuscitou, então, meu querido, então não tem esperança. Então a nossa fé perdeu sentido, ela está incompleta e eventualmente aqueles que morreram, dentre vocês aqui, os que já estão dormindo, os que já morreram, estão perdidos. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, então não há esperança para eles, estão perdidos, caíram no vazio, caíram na perdição, a condenação continua sobre eles. E aí ele está dizendo, não, gente, não. Eu quero dizer a vocês que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E aí ele passa a citar algumas testemunhas que são testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E é claro que não é uma lista completa, mas ele cita, por exemplo, Cefas, ele cita Pedro, e Pedro era reputado, Pedro era o principal dos apóstolos, homem admirado, e a sua história já era conhecida. Então ele diz, olha, o Pedro foi testemunha da ressurreição de Cristo. Depois ele fala dos 12, né, que são os apóstolos, que viram a Jesus, que viram o Cristo ressurreto. Né? Aí alguém pode dizer, pô, mas Judas tinha morrido, mas nós temos que lembrar que logo depois houve a reposição, a vaga de Judas foi preenchida por Matias, e certamente o Matias, ele era um daqueles do grupo de 70, dos 120, que também presenciaram, que também viram o Cristo ressurreto. Ele cita Tiago. Tiago, certamente, ele falava do irmão de Jesus, que foi descrente, que não creu em Jesus, até o momento da ressurreição de Cristo. Nós vamos ver Tiago aparecendo depois como um dos líderes principais da igreja de Jerusalém, e deve ter se convertido após a ressurreição e após ter se encontrado com Cristo. As Escrituras não contam de como isso aconteceu em detalhes. Depois ele fala de todos os apóstolos que viram o Cristo. Pô, se ele já tinha citado os 12, por que ele fala de todos os apóstolos? Porque as Escrituras nos falam de grupos
maiores existentes, talvez poderíamos classificá-las como o segundo ou terceiro escalão. Havia o grupo dos 70, havia o grupo dos 120, né? E nós temos aí a exposição de Lucas em Atos, no capítulo 1, que diz que Jesus esteve com estas pessoas, com este grupo. Jesus esteve com eles por 40 dias após a sua ressurreição, ensinando e comendo, e a tradução também poderia ser morando com eles. E eu acho isso extraordinário, acho isso lindo, de que Cristo, após ressuscitar, após ser transformado, após novo corpo, as primícias daqueles que ressuscitam dentre os mortos, Jesus se propõe a estar com os seus discípulos, no sentido de não lhes dar uma visão passageira da sua figura, deste novo corpo, mas Jesus agora se dispõe a estar com eles, a viver com eles, a comer com eles, a ensiná-los. E eu posso imaginar o profundo impacto disso na vida destes homens, dessas mulheres, das suas famílias, e de quanto isso foi impacto naqueles primeiros anos em que ainda não existiam as cartas, em que os evangelhos não haviam sido escritos, mas estas testemunhas oculares relatando, contando com ênfase, com lágrimas, com emoção, com devoção, com dedicação, contando de tudo aquilo que eles viram, que eles experimentaram através de Jesus nesses 40 dias, convivendo com eles ali em Israel. As mulheres, como eu disse, essa lista não se propõe a ser completa. As mulheres não são relacionadas aqui na relação de Paulo, né? Mas elas foram as primeiras que foram testemunhas da ressurreição de Cristo no domingo. Mas se nós pensarmos num sistema legal a que Paulo se propõe, as mulheres não contavam como testemunhas. Então, eu disse a vocês que os gregos rejeitavam a ressurreição porque consideravam a matéria má e não viam um grande sentido em ressuscitarmos. E Jesus passa então a ensiná-los a partir de Cristo e dessa convicção, dessa certeza, das testemunhas que viram o Cristo ressurreto agora num novo corpo. Os judeus, havia ali também os judeus. E os judeus, nós sabemos que apesar dos saduceus não crerem na ressurreição, mas os fariseus e demais correntes religiosas que existiam ali em Israel, eles criam, mas criam de uma forma errada. Por quê? Porque criam na ressurreição de cada átomo sepultado, né? Criam que a atual matéria haveria de ressuscitar literalmente, né? E Paulo refuta aos judeus, refutou aos gregos, refuta também aos judeus, numa alusão de reconhecimento de que o velho homem, advindo de Adão, tinha um corpo físico a partir da terra, né? Agora ele mostra também que o novo homem, ou seja, o homem celestial, falando de Cristo, ele teria agora um novo corpo a partir de Jesus, não da mesma matéria. Então, conscientizando-os que o corpo formado de carne e sangue, portanto corruptível, que envelhece, morre, não pode herdar a eternidade, ou o reino de Deus, o verso 50. E aí ele diz, lindo, verso 44, ele diz: semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então Paulo diz que haverá um novo corpo formado de uma nova natureza, de uma composição permanente, do qual Cristo é o primeiro, primícias, com um novo corpo ressuscitado dentre os mortos. E depois, no desenvolvimento, argumentando, Paulo deixa muito claro que sem ressurreição não haveria cristianismo, porque a ressurreição é o cerne da nossa mensagem e esperança. Vejam o verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã
vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Eles ainda não tinham chegado ao ponto de refutar a ressurreição de Cristo, mas eles descriam da ressurreição daqueles que haviam morrido. Então Paulo diz, olha, se esses irmãos que morreram não irão ressuscitar, então também Cristo não ressuscitou. Agora, como eu estou dizendo a vocês que Cristo ressuscitou e apresento-lhes as testemunhas, lhes apresento muitas testemunhas que podem inclusive ser convocadas, se necessário for, num sistema legal, portanto muitos deles, a maioria deles está viva. Então quero dizer a vocês que se Cristo não tivesse ressuscitado, a vossa fé seria vã, não teria sentido. E o verso 18, ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, então também ninguém vai ressuscitar, não há esperança. Agora, verso 20, mas, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, irmãos, que esperança bonita. Que esperança para os irmãos da igreja de Corinto, que já tinham perdido alguns dos irmãos, que já tinham morrido no decorrer desses 25 anos, ou os irmãos de Tessalônica, que haviam perdido também os seus irmãos, e que fazem essas perguntas referentes à ressurreição. E agora são consolados não só na afirmação de Paulo, mas na afirmação de todas aquelas testemunhas que testemunharam da ressurreição de Cristo. Mas antes de terminar a relação daqueles que são testemunhas, Paulo também fala de si mesmo. Paulo fala de si, da sua conversão, da sua visão de Cristo no caminho de Damasco, Atos 9, 1 ou 2 anos após a ascensão de Cristo. Ele não só viu a Cristo, como ele foi comissionado, E certamente para Paulo, que adentrou esse círculo de testemunhas, era muito importante citar aqueles que conviveram com Cristo, como eu disse, até 40 dias depois da sua ressurreição, porque Paulo não teve esse privilégio. Ele disse que ele era como que um apóstolo fora do tempo, alguém que nasce fora do tempo, e em algumas traduções, inclusive, são traduzidos como que um aborto fora do tempo, um natiborto. Mas ele diz, olha, mas eu, pela graça de Deus, trabalhei mais do que todos e tenho me dedicado e tenho vivido pela graça, e essa graça tem operado na minha vida, e essa graça há de operar na vida de vocês. E aí ele diz assim, verso 44, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque muitos dos cristãos tiveram vida curta. Se nós pensarmos lá no Estevão, foi apedrejado lá nos primeiros dias. Muitos dos cristãos primitivos perderam as suas propriedades, perderam as suas vidas, perderam as suas famílias, e eles usufruíram muito pouco dessa vida abundante em Cristo, dessa libertação, porque as suas vidas foram precocemente colhidas, foram martirizados. E mesmo que, meus irmãos, se nós vivêssemos e vivemos uma vida plena em Cristo, que já é uma qualidade, e que Cristo cita como sendo uma vida abundante, nós sabemos que é um privilégio, estarmos em Cristo, vivermos uma vida liberta, termos a consciência e a ciência do perdão de nossos pecados, da suficiência do sacrifício de Cristo, do sacrifício expiatório de Cristo. Tudo isso é consolador. Tudo isso é consolador e nos dá uma vida de qualidade. Mas, no mundo pós-queda no qual nós vivemos, meus irmãos, nós não podemos esperar a plenitude de vida, por mais que Cristo nos conceda uma vida abundante, como eu tenho vos dito. Ainda assim, estará muito longe daquilo que nós perdemos do paraíso. Ainda hoje, nós temos ouvido recentemente de muitos irmãos na China voltando a ser perseguidos, na Coreia do Norte, em outros países, por causa da sua fé e por causa
do seu testemunho. Nós, como cristãos brasileiros, nós temos uma grande liberdade, mas na nossa vida existem muitas limitações, na nossa vida existem frustrações, na nossa vida existem preocupações. Nenhum de nós é um ser completo no pós-queda. Há muita confusão dentro de nós, nas nossas emoções, nas nossas concepções, nos nossos conflitos interiores, exteriores, sobrevivência, enfim, há doenças, e nesses dias nós estamos lidando aí com a pandemia mundial e muita gente, de fato, está altamente preocupada. Há muitas dores de corpos desgastados, machucados, temos mortes, quando somos atingidos na nossa família, pessoas perto de nós, próximas a nós, pessoas que nos são preciosas, e então dentro de nós há algo que não se acostuma a isso, que não se adapta a isso, que não aceita isso. Esta é a vida. Esta é a vida no pós-queda. Então ela nunca será, de fato, completa. Mas nós somos consolados e animados na expectativa da ressurreição, no grande dia do arrebatamento, onde seremos transformados num piscar de olhos, recebendo um novo corpo. Um corpo permanente e perfeito, que junto com Cristo habitará a Jerusalém celestial. Portanto, meus irmãos, quando Paulo combate distorções que aconteciam e que havia riscos de se tornarem piores, na igreja de Corinto, Paulo também nos consola. Paulo consola a igreja de todos os tempos, não que nós duvidássemos da ressurreição de Cristo, mas mostrando a nós que esta é a grande esperança, este é o grande cerne da vida cristã, da doutrina cristã, a expectativa da ressurreição de todos quantos em Cristo dormiram, ou seja, morreram, de todos quantos em Cristo viveram, para a ressurreição da vida permanente, da vida eterna e da vida completa. Portanto, meus irmãos, cabe a nós permanecermos firmes, cabe a nós permanecermos na dependência de Cristo, adoração a Cristo, buscando nele o consolo, a força, buscando nele a direção em todos os dias da nossa vida, independentemente de como eles se apresentarem, na ciência de que teremos lutas e batalhas, de que lutamos uma batalha espiritual, que não é contra o sangue, não é contra a carne necessariamente, mas que também e acima de tudo acontece no mundo espiritual. Mas um dia nós teremos a vitória completa, um dia nós teremos de fato a plenitude em Cristo, em um novo corpo, para vivermos com Ele permanentemente. Privilégio de todo aquele que em Cristo teve os seus pecados perdoados. Privilégio daquele, conforme o verso 3, daqueles que creram em Cristo, creram que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, bendito o Teu nome, o nome de Jesus. Oramos agora a Jesus, especialmente pensando no que nós lemos nas Escrituras. Sabedores de que a nossa vida cristã, por mais que ela nos traga grandes consolos, que ela nos traga a ciência de nossos pecados perdoados, da esperança que temos em Cristo Jesus, de morarmos permanentemente com Ele numa plenitude de vida, mas ainda não chegamos lá, e as dores, as expectativas, muitas vezes as frustrações nos acompanham, as nossas limitações de fé, as nossas limitações na compreensão dos desígnios do Senhor. Mas, Senhor, diante do Senhor, nós queremos sempre, todos os dias da nossa vida, buscar
o consolo, a força, a motivação, o entendimento, a lucidez a partir das Escrituras Sagradas, o entendimento de que a nossa vida e as nossas lutas, breves e passageiras, decorrerão e muito cedo haverão de se encerrar, para então colhermos daquilo que cremos, daquilo que professamos e daquilo que nós aceitamos no decorrer da nossa vida. Portanto, Jesus, nós oramos por nossa igreja, oramos pela Igreja Evangélica Livre de Campo Mourão, oramos pelas igrejas evangélicas livres do Brasil e do mundo, oramos pela igreja, Jesus, oramos pelos países em dias, Senhor, de pandemia, dias de enfermidade e de reclusão, para que o Espírito do Senhor renove a sua igreja na face da terra, e que no meio de tudo isso, Senhor, as tuas Escrituras continuem sendo a direção, sejam luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, e que dessa forma nós não venhamos a errar, não venhamos a andar por caminhos que nos distanciem do Senhor. Então, Jesus, é nessa alegria e é nessa dependência, Senhor, que nós vivemos esse período pós-ressurreição, pós-Páscoa, aguardando, Senhor, o grande dia da celebração do Pentecostes, quando celebramos o início da tua igreja, da igreja cristã, a vinda do Espírito Santo sobre a terra, derramado sobre todo aquele que crê. Também um privilégio, Jesus, que é legado, que é dado a todo aquele que crê. Então, Senhor, no teu bendito nome, o nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Oferta de amor e sacrifício.